Cheguei, Brasil! É. Fernanda, o que você toma pra você ficar assim? Café. Café. Café aqui em casa pode faltar, não, menina. Pode faltar água, luz. Pode faltar... Café não pode faltar, entendeu? Sobremesa, pra quem já almoçou, porque daqui pra frente eu só paro a hora que Deus quiser, entendeu? E Deus quererá cedo, porque eu sou madame, amém? Que alegria te ter aqui, maravilhosinha e maravilhoso. Estou eu sentada no chão, sim, porque estava fazendo minhas anotações aqui de tudo que quero compartilhar com você nesta live. Enquanto você compartilha essa live com as mães e pais, educadoras, a professora do seu filho, quem trabalha com isso, psicóloga que atende criança, quando você compartilha com elas, eu vou tomando meu cafezinho, comendo meu brigadeirinho, pra gente começar, porque muitas coisas acontecerão aqui. Bom, eu sou a Fernanda Boaventura. Se você nunca esteve por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou apaixonada por pessoas, por Jesus e por café. Se você tem alguma paixão aí nesses 3 níveis, pode ser minha amiga. Estou aceitando amizades novas, desde que seja de baixa manutenção. Desde que você não me exija resposta aos seus WhatsApps logo. Se você puder ter a paciência de esperar 10 dias para que eu possa te responder como se eu tivesse recebido a tua mensagem há pouco tempo. Sabe, se for de baixa manutenção, se eu faltar ao teu aniversário e você não se preocupar, não achar que é indiferença, podemos ser amigas e eu tô super aceitando esse tipo de amizade, tá? Se você ama café coado, expresso, não tem problema nenhum se você toma com açúcar, tá? Eu tomo sem açúcar, mas se você toma com açúcar, eu não vou te perturbar, acredite nisso. Apesar de eu achar bem mais elegante uma pessoa que toma café sem açúcar. E se você gosta de gente, a ponto de querer entender as pessoas, compreender como elas funcionam, a ponto de achar que, ao entender melhor sobre temperamentos, você pode ser uma pessoa melhor para os outros, então esse é o teu lugar. Pode vir aqui. Estou à sua disposição. Eu sou neurocientista, tá? Bióloga de formação, estudante de psicologia. Encerrei o meu 5º semestre de 10. Metade já foi. Aleluia. Estou conseguindo. E tenho formado mais de 300 analistas pelo método Fernanda Boaventura. O que é o método Fernanda Boaventura? Você, analista de temperamentos e motivações humanas, você, profissionalmente reconhecida pelo MEC, poderá aplicar o estudo dos 4 temperamentos como palestrante, autora de livro, criadora de conteúdo, analista atendendo em consultório, todo esse escopo aí de produtos a partir de uma formação que acontece em 2 dias. A minha próxima turma vai ser dia 1 e 2 de agosto em São Paulo. Então, se você já trabalha com pessoas, quer transicionar de carreira ou é apaixonada pelo assunto e quer se profissionalizar, digita aqui nos comentários enquanto a gente estiver fazendo a live MFB. M, método Fernanda Boaventura. MFB. E a minha equipe vai falar com você, combinado? Ai, socorro, seja bem-vinda, maravilhosa. Inclusive, esse assunto, esse tema, que é os temperamentos na infância, colabora demais com os atendimentos psicológicos, terapêuticos, psicanalíticos, com processos de coach, com quem trabalha com crianças, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em um ambiente escolar. Vocês não fazem ideia do quanto o temperamento daquela criança está ali. E hoje a gente vê algumas crises, né, alguns conflitos, diagnosticando criança de forma precoce, só porque a criança não está dentro de um padrão. E é por isso que eu achei tão importante que façamos essa live. Então, qual é o temperamento da minha filha, do meu filho, do meu sobrinho? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que a gente descobre esse temperamento na infância?
temperamento colérico, temperamento fleumático, temperamento sanguíneo, temperamento melancólico. Esses são os 4 temperamentos. Essa teoria, ela surge na medicina grega, lá com Hipócrates, o doutor Hipócrates, um médico muito renomado e relevante para a medicina, desde o século IV a.C., reconhecido como o pai da medicina. Ele está estudando o corpo humano. Ele está estudando a nossa fisiologia, a nossa anatomia. Com a tecnologia que existia naquela época, ele construiu a teoria de que nós temos fluidos, líquidos corporais, naquela época era denominada humores, e ao compreender esses líquidos em excesso, haveria então uma propensão à doença. Lembrando que Dr. Hipócrates estava em busca de doença, de desequilíbrio nesses humores. O desequilíbrio desses humores denunciava um adoecimento fisiológico. Portanto, para os implicantes de plantão, que associa os 4 temperamentos a algo místico, esotérico, astrológico, já fica aqui muito bem explicado que a história dos 4 temperamentos, a teoria, ela nasce com um olhar na medicina. É biológico. Você já nasce com o seu temperamento. Então, dito isso, Hipócrates continuou seus estudos e compreendendo ali, de fato, que esses humores estavam no nosso corpo e o excesso de um desses humores denunciava o teu temperamento, tá? Então, por que a gente consegue identificar temperamento desde a infância? Porque você já nasce com o seu temperamento, certo? Para quem é mãe de mais de uma criança, mais de um filho, vai conseguir compreender facilmente o que eu estou dizendo. É a mesma mãe, mesmo pai, mesmo ambiente familiar, mesma criação, mesma ordem, mas um funciona de modo diferente do outro. Por que é assim? Porque nós somos diferentes na nossa constituição fisiológica. Nós somos diferentes ao olhar para os nossos instintos, para os nossos impulsos, para a nossa natureza. Então, o ser humano ele vai sendo constituído de camadas. A primeira camada, a inicial, esse primeiro degrau de toda a complexidade do ser humano, chama-se temperamento. Tá? Então você já nasce com o teu temperamento, ele tem um fundamento na biologia, na medicina, e o excesso de um líquido define o seu temperamento, que não são 2, não são 3, não são 4, é apenas um temperamento. E aqui eu já te dei maneiras de enxergar que é a minha linha de defesa, tá? Eu defendo que você só tem um temperamento. Por quê? Porque Hipócrates, quando surge com a teoria, ele já traz esse entendimento para nós. Ok? Dr. Galeno continua estudando também um outro médico, um médico romano, e ele continua estudando para trazer essa associação do nosso comportamento com o nosso temperamento. E aí ficou gostoso demais de estudar, porque quando a gente traça ali as qualidades, as virtudes e as fraquezas de cada temperamento, a gente consegue se identificar. E ao nos identificarmos, nós conseguimos ter ali uma promoção de uma saúde mental já de partida, já de largada. Porque você para de se comparar, você para de se diminuir, você para de achar que você é o problema do universo. Você começa a compreender que as pessoas funcionam ao seu modo. E uma das explicações para esse funcionamento é a nossa natureza temperamental. Mas devo dizer, você não é só temperamento. Tá? Você tem um temperamento, você tem a sua personalidade, que não é a mesma coisa. Inclusive, no método Fernanda Boaventura, que eu estou te convidando a fazer parte, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, digita aqui MFB. No método, eu gasto um tempo considerável explicando qual é a diferença de personalidade para temperamento, porque se a gente não compreende essa diferença, a gente vai ter dificuldade de identificar quem a gente é. Tá? Então, essa aula aqui tem um propósito muito especial. Fazer com que você, que entende e quer entender mais sobre temperamento, possa ter um olhar agora para o infantil. Porque um dos lugares que nós precisamos recrutar para identificar a nossa natureza, ainda adultos, é a nossa infância. Tá? Então, para quem é psicólogo, psicanalista, terapeuta, coach, para quem é educador em ambiente escolar, quem é educador em ambiente ministerial,
para quem é pai, mãe, tio, tia, enfim. Se você lida com crianças, eu gostaria muito que você ficasse por aqui, porque é um olhar bastante bonito que essa ferramenta nos entrega sobre o estudo dos 4 temperamentos humanos. Então, como é que eu identifico o meu filho? Essa pergunta está sempre presente por aqui. Tanto é que a gente recruta esse olhar da infância e essa pergunta, ela vem acompanhada de uma certa angústia, né? Fê, como é que eu identifico o temperamento do meu filho? Ele tem 3 anos, ele tem 2 anos, ele tem 5 anos. E agora? Não sei, porque me parece que ele é fleumático, mas me parece também que ele é bastante bravinho. E essa pergunta, ela tá o tempo inteiro aqui. E eu compreendo um pouco da angústia dos pais que em saber orientar os seus filhos pelo prisma dos 4 temperamentos. E a gente precisa entender que assim como o temperamento do adulto, o temperamento da criança, ele vai envolver uma necessidade de se conhecer, tá? Então você precisa conhecer a teoria. Fernanda, eu quero identificar o temperamento do meu filho. Você precisa conhecer a teoria. Porque a base da identificação dos 4 temperamentos humanos é a observação. Então eu entendo da teoria e passo a observar esta criança em que eu quero identificá-la. Eu passo a observar como ela reage, qual a velocidade em que ela reage, se ela é uma criança sociável, se ela não é uma criança sociável, se ela tem uma certa profundidade nas suas emoções, se não, se ela é uma criança mais úmida, mais leve, mais distraída. Tudo isso só pode vir por meio do conhecimento sobre a teoria. Tá? Então, se você lida com pessoas, eu preciso te convidar a aprofundar o seu olhar sobre a teoria, a de fato conhecer a teoria, não de forma superficial, lendo um post aqui, lendo um post ali, mas a aprofundar no estudo sobre a teoria de modo a compreendê-la, dominá-la e então ter ali a habilidade de observação dos seus filhos ou das crianças em que você educa, sendo você uma educadora, tá? Então, a Aurora, minha filha, tem 2 anos, eu só sou mãe da Aurora, então ela só tem 2 anos. E para descobrir o temperamento de uma criança, a gente precisa que ela esteja na idade da razão. A psicologia vai falar de 7 faculdades mentais e uma delas é a faculdade da razão. Então eu preciso que uma criança, para ser fechada na sua natureza temperamental, ela tem ali a faculdade da razão que vai acontecer entre os 6 anos até os 12 anos de idade, que é exatamente a segunda infância. Então não adianta eu olhar para uma criança de 2 anos, que é a Aurora, que ela está no Terrible 2, que a psicologia também vai falar sobre o desenvolvimento infantil. Nesta faixa etária da Aurora, nesta idade da Aurora, ela tá mesmo dando birra, chorando, rindo e 5 segundos depois chorando, querendo que tudo aconteça do jeito dela. Então, se eu a proíbo de qualquer coisa, o escândalo tá armado, joga as coisas no chão. Nesta idade, não é possível identificar temperamento, tá? Você pode até suspeitar de alguma coisa ali, porque a criança é sociável, a criança é expansiva, mas nós não podemos fechar identificação de temperamento infantil antes dos 6 anos de idade. Fernanda, mas a minha filha, eu tenho certeza, ela é colérica. Aí eu pergunto, quantos anos ela tem? Geralmente está nessa faixa de 2 até 4 anos de idade, que é exatamente a adolescência infantil, que é quando a sua filha, o seu filho, está passando por uma transição, ele está construindo cognitivamente os seus cérebros, todos os seus hormônios estão ali sendo então produzidos, o seu corpo ainda está em desenvolvimento e ele passa a reagir desse modo. Não dá para você associar isso a um colérico, porque todas as crianças, a maioria, não vou falar que todas, mas a maioria das crianças nesta idade de 2 a 4 anos estão do mesmo jeito, se comportam do mesmo jeito. Eu tenho um sobrinho na mesma idade da Aurora, é igual que nem, faz as mesmas coisas, joga as coisas no chão, grita, se joga, teimoso, pirracento, mimado, igual. Então, por favor, aceite isso. Temperamento infantil a gente só consegue fechar a partir dos 6 anos de idade. Então, antes disso, você só vai brincar com o assunto. Olha, parece uma sanguínea, né? As pessoas que me seguem aqui no Instagram e assistem um pouco do que eu exponho de Aurora,
Fala, você acha que tem uma sanguínea nessa casa? E eu tô torcendo para que ela seja sanguínea, porque eu amo os sanguíneos. Mas não dá para confirmar. Não dá para ter certeza só porque ela é engraçadinha ou porque ela conversa com todo mundo, tá? Então, a criança precisa ter acima de 6 anos de idade. A idade da razão, desenvolvimento infantil, psicologia vai nos falar sobre a segunda infância, tá? Ah, não, mas a minha filha, desde novinha, eu já sabia qual o temperamento dela. Tá tudo bem. Se desde novinha você já conseguia ver alguma coisa ali, se confirmou depois dos 6. Só que a gente só pode confirmar depois dos 6 anos de idade. Então, vamos lá. Um olhar que a gente precisa observar na criança, e eu vou começar aqui com os coléricos, é essa elemento da natureza, sabe? Então, eu tô diante de uma criança e depois que eu entendo a teoria, que eu compreendo a simbólica por trás, profundamente esse estudo, eu começo a associar alguns elementos da natureza ao temperamento. Então, quando eu falo do colérico, eu tô falando de um elemento da natureza que é o fogo. Se eu olho para esta criança e ela me lembra essa ação mais forte, mais segura, dificilmente uma criança colérica vai passar despercebida no ambiente. Quando a criança colérica chega, ela chama a atenção, ainda criança. 6 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade, porque a criança colérica, ela está ali no seu elemento da natureza fogo. E o fogo, ele nos atrai, ele nos chama a atenção. Não é imperceptível. E a criança colérica, uma das características dela é que ela vai ser esta criança que vai chegar no ambiente e vai se fazer notar pela sua firmeza, porque ela sabe o que ela quer, ela é meio mandona, então ela tá brincando, tia, vamos brincar, vamos brincar. Ela vai falar, senta, vai escolher o lugar que você vai sentar, vai te entregar o livro e este livro ela vai falar, leia. É meio mandona, desde criança, porque a natureza dela é uma natureza mais firme, mais seca, mais quente, que nos remete ao elemento fogo. Então, para observar a criança, é interessante que a gente faça essa associação do elemento da natureza. E aí eu olho para essa criança, ela é mandona. E aí você tá ali lendo o livro, sentou no lugar que ela mandou, tá lendo a leitura que ela mandou, e aí de repente ela fala assim, você tá lendo errado, viu? Não é desse jeito não. Por quê? Porque ela já tem um elemento crítico, ela é exigente. Ela já tem desde pequenininha esse nível de excelência que é próprio dos coléricos. Então, quando eu estou diante de uma criança colérica, eu estou diante de uma criança que ela tem uma velocidade de reação rápida, ela sabe o que ela quer, desde pequenininha já está ali escolhendo sua roupa, as atividades que ela quer fazer, não tem dificuldade nenhuma em dizer o que tá bom e o que tá ruim, não tem dificuldade nenhuma em decidir o que ela quer escolher. Então, se você chega com 2 brinquedos, por exemplo, para uma criança colérica, ela vai dizer, quero esse. Rapidamente, sem nenhum tipo de dúvida, porque a criança colérica, ela tem essa natureza convicta, firme, posicionada. A sanguínea já não. A sanguínea vai querer te agradar, então ela vai tender a falar, não sei, eu gosto dos 2. Por quê? Diferentemente da colérica, a sanguínea tem essa necessidade de ser querida, de ser boazinha, sabe? Desde criança. Já a colérica não. Então, quando a gente está diante de uma criança colérica, a gente está de uma criança colérica que tem sim qualidades de expansão, ou seja, dá a sua opinião, conversa com todo mundo, gosta de assuntos de adulto, gosta de servir, gosta de ser útil. Então, a mãe tá na cozinha, ela corre pra cozinha, porque ela quer ajudar a mãe. Então, a mãe tá fazendo qualquer coisa, trabalhando, ela senta do lado da mãe e ela quer fazer exatamente o que a mãe tá fazendo, né? Essa criança, esse menino, ele vai liderar as brincadeiras no parquinho, na brinquedoteca, na escola. É ele quem lidera, é ele que toma a dianteira, é ele quem decide, ele decide quem vai sentar em tal lugar. Ele decide o que vai ser construído ali. E ele é competitivo e adora desafio. Então, é uma criança que tem facilidade em se colocar como liderança, como líder, tá? Então, a criança,
dos 6 aos 12 anos de idade, que é quando é puro temperamento, a criança colérica, ela vai ser uma criança que vai exigir muito esforço de autoridade com amor dos seus pais. Seríssimo isso. Então, você que já percebeu ali, meu filho é colérico, a minha filha é colérica. Se você já está diante dessa afirmação, é importante que você saiba conduzi-lo com autoridade e amor, firmeza e amor. Essa é a ordem, né, do amor benévolo, é ser firme e genuíno. Então, eu amo, porém, instituo ali a minha autoridade, eu digo o que tem que ser feito, ainda que ele queira mandar, porque se o pai e a mãe der mole, a criança colérica, ela domina a casa. Na adolescência, ela vai decidir as férias, vai decidir o que a mãe vai fazer, o que o pai vai fazer. Se vocês, pais, educadores, não forem autoridade, principalmente no exemplo em que conduzem as suas vidas, esta criança não se submeterá. E aí você vai ter muita dificuldade de fazê-la acatar as suas regras, de fazê-la obedecer às suas ordens. E aí fica parecendo que é uma criança muito difícil de lidar, mas a verdade é que não. Coléricos são muito fáceis de lidar, basta que você tenha autoridade e seja generoso no seu modo de conduzir. Porque se você tentar o tempo inteiro frear, diminuir, reprimir, fica quieto, você não sabe de nada, quem manda aqui sou eu. Não é assim que você vai conduzir de uma maneira melhor o seu filho e a sua filha colérica, tá? Então, a gente precisa de alguns elementos, de ferramentas para conduzir essa criança colérica que só precisa estar num ambiente de ordem, de autoridade e de firmeza com amor, tá? Então, se você é pai e mãe e tem um filho colérico, presta atenção no que eu vou te falar. As ferramentas possíveis primeiro, ele não pode ficar à toa. Se você coloca uma criança colérica no ócio, à toa dentro de casa, sentada diante da TV ou de uma tela, ela vai te dar trabalho. Porque a criança colérica, ela tem energia. E ela é criativa, ela gosta do movimento, ela gosta de estar em ação, ela gosta de desafios, ela gosta desse lugar de estar o tempo inteiro maquinando alguma coisa. Se você não der funções claras e que sejam úteis, como por exemplo, fulano, você vai cuidar do seu irmão, tá? Então você vai ajudar o seu irmão a fazer a tarefinha dele. Eles amam este lugar de superioridade, de estar no ambiente com outras crianças menores em que eles dominam. Você, filha, vai ajudar a sua irmã ou a mamãe ou o papai a arrumar o closet. Você dá funções, e funções que façam com que ele acredite que ele não é uma criancinha, que ele já é um adulto, que ele é útil, que ele está servindo e que o trabalho dele é extremamente importante, que ele é extremamente necessário. O colérico precisa disso, não só quando criança, mas também na fase adulta. Só que quando criança, isso é uma ferramenta de domínio, de canalização dessa energia, que se você não der isso para ele, ele vai dar trabalho para você. Ele vai se meter em confusão, ele vai fazer o que não devia dentro de casa, ele vai quebrar as coisas, ele vai começar a inventar situações para te confrontar, vai brigar. Vai ser aquela criança briguenta, porque é excesso de energia. Então, você dá funções claras, coloque-o para fazer atividades dentro de casa, para te ajudar com os irmãos, se ele tiver, sempre utilizando dessa natureza líder que ele tem a seu favor. Então, você impulsiona ele na liderança. Você impulsiona ele no comprometimento, porque é muito comprometido, é muito responsável desde criança. Só que quem dá ordem, você. Ele precisa se subordinar, se submeter à autoridade. Se você ensina o seu filho colérico, a sua filha colérica desde criança a se submeter à autoridade, você vai ter um adolescente que vai fluir na vida, não vai dar nenhum problema de insubordinação, de rebeldia. Por quê? Porque você conduziu essa qualidade nele de maneira que ele conseguisse dominar. Como? Se subordinando, tá? Extremamente importante.
Segunda tarefinha aí para você que é pai e mãe de colérico. A atividade de luta. Coloque-o para natação, para judô, para karatê, para jiu-jitsu. Isso faz muito bem para criança colérica. Essas lutas que vai extravasar energia, que vai ajudá-lo, né, a fortalecer a disciplina, que vai fazer com que ele entenda que existem regras. Então, você entra no judô, tem toda uma regra ali para ser cumprida. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Ele vai conduzir essa necessidade que ele tem de liderança com a disciplina. De quê? De cumprir regras. Então, arte marcial para criança colérica. Anota isso aí, investe nisso. Seu filho tem mais de 6 anos, coloque-o numa arte marcial para ajudá-lo a extravasar a energia, essa raiva, essa ira de verdade, gente. Criança colérica já é iradinha, é raivosinha, é estressadinha. Chega em casa bravinho. Porque a professora, bravo, parecendo um adulto, um mini adulto. Por quê? Energia demais. Senso de justiça demais. Então, se na cabeça dele foi injusto, aquilo assim sobe a ira de um jeito que fica sem controle. E não necessariamente é uma criança que tem transtorno opositor desafiador. Eu tenho visto crianças coléricas sendo diagnosticadas ou sugestionadas a TOD, porque são coléricas. Porque não estão sendo dominadas na sua energia de ira, na sua energia. Falta de conhecimento dos educadores, falta de conhecimento dos profissionais que estão diante da... Vamos lá para os sanguíneos. E ao final eu vou dar sugestão de leitura para cada temperamento, tá bom? Para ajudar vocês. Porque existem literaturas infantis que reforçam bastante a nossa construção dessa criança que está ali, né? Doida para ser alimentada de coisas que a edificam, que são bons. E se a gente constrói numa criança, né, compreendendo o temperamento dela, desde a infância, fazendo com que ela entenda, você tá cheia de virtudes, mas nós precisamos dominar isso aqui em você, claramente vai ser um adulto melhor. Então, o seu papel como educador, como psicólogo, como profissional, não é reduzir a criança ao temperamento dela, mas é, a partir desse conhecimento, fazê-la construir uma narrativa de desenvolvimento das suas virtudes e canalização das suas fraquezas, tá? Desde a infância. É possível com conhecimento. O sanguíneo. O sanguíneo já é uma criança associada ao elemento ar. Então, ele é essa criança engraçada, divertida, falante. Sabe aquela criança que quando você põe ela numa rodinha, ela sentou aqui nessa rodinha, daqui a pouco ela tá numa terceira roda, que ela não conhecia ninguém, mas ela tá lá naquela roda porque ela facilmente se socializa. Ela já chega se apresentando, oi, eu sou a fulana, tudo bem? Né? É uma criança que tem facilidade de envolvimento, de permear ambientes. É uma criança que é grudezinho, que gosta de carinho, que tá o tempo inteiro dizendo, mamãe, você é linda, papai, eu amo você. Essa é a criança sanguínea. A criança sanguínea é essa criança que faz com que a gente entre no mundo da fantasia. Adora estar fantasiada, desde criança. É aquela criança que ama o mundo da fantasia, né? Do Hollywood, da Disney, dos super-heróis. É a criança que entra nesse universo e ela realmente acredita. Eu sou uma princesa, ou eu sou um herói, né? Porque a criança sanguínea, ela tem essa habilidade criativa de se envolver em ambientes, em mundo da fantasia. E é uma delícia conviver com uma criança sanguínea. A criança sanguínea, ela tem essa capacidade de fazer com que a gente sinta que nós somos muito importantes. Por quê? Porque ela tá sempre ali requerendo atenção. Ela fala desde pequenininha, né? Tem um vocabulário extenso, gosta de falar, entra num assunto, vai pro outro, conta as historinhas que ela ouviu você contar, ela consegue gravar com facilidade. E isso aqui é um perigo que eu quero chamar a atenção de vocês que têm filhos sanguíneos. Sanguíneos, eles são bem facilmente influenciáveis. Eles são muito influenciados.
Criança, então, nessa necessidade de participar de tudo, de se envolver em tudo, facilmente eles se perdem ali tentando se encaixar, tentando se adaptar ao ambiente. O fleumático faz isso também, mas o sanguíneo faz muito, porque o sanguíneo, ele gosta de ser o centro das atenções. É a criança que vai querer, por exemplo, ter o papel principal na peça de teatro da igreja. Que vai, assim, tá tendo, né, arraiar nas escolas. Vai querer estar na frente ali, com o vestido mais aparecido, com a bota mais assim, porque ele gosta desse lugar do centro das atenções. Então, a criança sanguínea, a depender do ambiente em que ela está inserida, aquilo vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. A depender do quê? Da influência daquele ambiente. Porque ela se deixa influenciar, tá? Então, se eu largo os meus filhos, largo a minha filha sanguínea diante da TV, e ali vai passar a dancinha do TikTok, ali vai passar aquele desenho que fala palavrão, ali vai passar aquele filme que não edifica. Aquela criança, ela vai se alimentando daquilo, tá? Então, perigo. Um perigo é deixar, com todas as crianças, né? Mas o sanguíneo e o fleumático mais, porque eles se deixam envolver pelas coisas que estão acontecendo. Então, se na escola eles estão no ambiente escolar em que as crianças são mal educadas, são violentas, falam palavrão, brigam e batem, é assim que eles serão. Aí, de repente, você mandou seu filho para a escola, ele volta e fica esquisito. Meu filho não era assim, é o ambiente. O contrário também acontece quando ele está num ambiente em que as coisas são ordenadas, né? Que as crianças são crianças dóceis, que ali existe uma ordem. Isso faz muito bem para a criança sanguínea. Porque, veja, o sanguíneo, por natureza, vai exigir do pai, da mãe, do educador, que fale 50 vezes a mesma coisa. E aí, mais uma vez, eu vou chamar a atenção de diagnósticos precoces. Chegou para mim, eu conheço essas duas crianças que os educadores sugestionaram aos seus pais que elas têm déficit de atenção. Só que aqui, elas só são distraídas, têm excelentes notas, elas não têm prejuízo cognitivo, elas só são distraídas, porque elas gostam de conversar, porque elas gostam de ficar inquieta, elas dançam enquanto comem, já viu? Criança sanguínea? Criança sanguínea tá comendo e tá aqui, ó. Que delícia! Inquieta, falante, distraída. Aí os educadores convidaram os pais dessas crianças para dizer, olha, acho melhor levá-la a um profissional, né? Um psicólogo, para dar diagnóstico, porque nós acreditamos que ela tenha déficit de atenção e hiperatividade. Uma criança que tem nenhum prejuízo cognitivo não tem déficit de atenção. Ela só é falante. Ela só não está no padrão estabelecido pelo educador, que é a criança que senta, escuta e faz. A criança sanguínea, ela vai escutar 1, 2, 3, 4, na 10ª vez ela faz. Porque ela está distraída, falando, observando, se alimentando do mundo, que é tão atrativo. A criança sanguínea, o olhinho dela já brilha, porque ela tem uma intensidade para viver a vida, desde pequenininha. Aí vem me falar de transtorno, vai medicar uma criança dessa porque você, educador, que é a criança sentada, pasmada, calada, porque ela falar e ser inquieta te dá trabalho demais? Tá faltando estudo, né? Tá faltando uma necessidade ali de compreender melhor seres humanos e criança principalmente. Porque é um prejuízo muito sério você medicar uma criança que não tem nenhum tipo de transtorno. Não estou dizendo que não exista, tá? Existe, mas é um acumulado de sintomas. Não é só ser falante e inquieta que torna uma criança de transtorno, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Você que é mãe e pai, vocês precisam estudar. Vocês precisam compreender o universo do ser humano. Depois que a Aurora chegou, eu fiquei ainda mais comprometida com isso. Porque a Aurora chegou e é um universo completamente diferente. O universo infantil para mim é muito novo. Apesar de ser tia, o universo infantil para mim é muito novo. Então aqui, cuidado. Cuidado para que você, ao não compreender sobre seres humanos, principalmente sobre criança, tem desenvolvimento infantil, tem a construção cognitiva junto,
tem um universo do ambiente que super influencia, tem você, pai e mãe, que acaba sendo ali para ela um reflexo. Tudo isso precisa ser considerado antes de olhar para sua criança e reduzi-la a alguma coisa, ou a um temperamento, ou a um transtorno. Prestem atenção nisso. E aí a criança sanguínea, além dela ser essa criança intensa, né, alegre, divertida, falante, ama fantasia, ela vai do choro ao riso no mesmo segundo. É impressionante. Ela tá aqui rindo, gargalhando de cair no chão de tanto rir. 5 segundos depois, tá escorrendo em lágrima, jogada no chão, babando de tanto chorar. Já viu criança sanguínea assim? Você fala, pera, que eu fechei o olho, você tava rindo. Eu abri o olho, você tá chorando desse jeito. E é na mesma proporção, é na mesma intensidade. Eu amo, porque se a gente não tiver um olhar atento, a gente vai achar que isso aí é assim mesmo. Não, é um temperamento ali, aparecendo. É ela fluindo no seu modo de fluir no mundo, né? Na sua intensidade, no seu 880, no ó céus, ó vida, e ao mesmo tempo que tá feliz, tá ali, né? Com todas as suas angústias. É a criança sanguínea. A criança sanguínea também vai ter dificuldade, como eu disse, de fazer escolhas, porque ela quer agradar. Então você chega e fala assim, oi, fulana, trouxe um presente pra você, escolhe um. Diferente do colérico que vai na cara falar, eu quero o azul, ela vai falar, ai, não sei, tia, eu gostei dos dois, escolhe a senhora. Por quê? Porque ela é essa criança docinho, que já tem desde pequenininha esse desejo por agradar, esse desejo de ser amada, esse desejo de ser querida. Sanguínea. Até hoje, eu tenho que chamar a atenção das sanguíneas adultas, dos sanguíneos adultos. Presta atenção, aprende a dizer não. Você não tem que ser bonzinho sempre, né? Você não tem que ser o bobo da corte sempre. Mas o sanguíneo serve bem neste lugar. O adolescente sanguíneo vai exigir mais ainda dos pais, porque procrastina. Você pede para ele arrumar o quarto, ele não arruma. Aí depois você fala de novo, ele fala, mas eu não sei, eu fui lá e arrumei, não arrumou nada. Mas por quê? Primeira sugestão, primeira dica aqui para você que tá aí com uma criança sanguínea. Uma ordem clara por vez. Não adianta você virar para o teu filho e falar, vai arrumar teu quarto. Ele distrai. Ele até vai pro quarto, chega lá, ele pega um livro, ele deita na cama, ele começa a jogar a bola pra cima, ela pega uma boneca. O que você precisa fazer? Ordem clara e específica. Vai lá e arruma a tua cama. 5 minutos eu vou lá pra ver se você arrumou. Depois que ela arrumou a cama, aí você fala, agora você vai arrumar o seu guarda-roupa. 5 minutos eu vou lá pra ver se você arrumou seu guarda-roupa. É desse jeito que funciona, minha gente. Diferente do colérico, que você dá uma ordem, ele vai rapidamente, faz tudo o que você mandou, um pouco mais, e volta e diz assim, terminei, o que eu vou ganhar? O sanguíneo não. Tu manda, vai arrumar tua cama, volta lá, 10 minutos depois ele ainda tá arrumando, porque distraiu. Você fica supervisionando. Sanguíneos precisam de supervisão, certo? Porque distrai. Não é porque é desobediente. É porque é distraído. Diferente. Porque às vezes você vai ficar assim, ó. Ai, você é muito desobediente. Ai, porque você... Não é desobediência. Às vezes a criança nem concebe ainda o que é obedecer, o que é desobedecer. E você tá usando de títulos, de rótulos, para dar uma fraqueza para ela que não é dela. Ela é distraída. E aí exige de você, educador, pai, mãe, direção clara e supervisão. Segunda coisa que é muito importante, que vai facilitar aí o seu processo com o sanguíneo. Coloque-o em atividades coletivas. Sabe? Dança, balé, né? Vai ajudá-lo na disciplina que ele não tem. Ele não é disciplinado, ele não é organizado. Então, coloque-o em atividades coletivas, porque ele precisa de gente, ele gosta de pessoas. E atividades que possa ajudá-lo a ser mais disciplinado, tá? Então, primeira coisa, ordem clara, específica e uma ordem por vez. Supervisão e a atividade coletiva que o ajude a discipliná-lo, porque ele não é naturalmente disciplinado. Você vai ver que vai construir um adulto muito mais legal, uma criança que vai de fato
entregar a alegria, que é tão natural à criança sanguínea e ao adulto sanguíneo também, essa alegria que nos ajuda a ver o mundo de uma maneira mais leve. Não uma alegria descompassada, que atrapalha, que incomoda, sabe? Não aquela coisa sem noção, mas uma alegria orientada, organizada e que de fato serve ao mundo. Então, isso vai ser muito bom se você, aí, educador e pai e mãe, conseguir fazer isso com o seu filho sanguíneo, sua filha sanguínea. Vamos aos fleumáticos? Fleumático tá na mesma via aqui, ó, do sanguíneo. Só que diferente do sanguíneo, na mesma via que eu falo de ser influenciável, de ser úmido, né, de ser essa criança que é agradável, que tem dificuldade de se posicionar. Mas, diferente, bem diferente do sanguíneo, o fleumático não tem intensidade, tá? E ao contrário do que dizem, a criança fleumática não tem dificuldade em fazer amizades. Ao contrário, com o jeitinho dela, esse jeitinho doce, esse jeitinho fácil de conduzir, as crianças vão se chegando perto dela. Eu sempre fui uma criança rodeada de pessoas. Engraçado, né? Eu não tinha amigas. Não era eu que chegava como uma sanguínea chega, que é a minha irmã mais nova, que chegava na roda e já ia fazendo gracinha e tirando riso das pessoas. Nunca fui. Mas eu era uma criança que ficava na minha, uma adolescente que ficava na minha, e ao ficar na minha, as pessoas iam se achegando até mim. Então eu sempre fui meio que popularzinha, por mais que não fosse eu quem gerava interações. Muito pelo contrário, eu ficava na aba da minha irmã mais nova, que é sanguínea. Mas então, não é uma criança fleumática, ela não tem dificuldade de fazer amizades, tá? Ao contrário do que vocês imaginam aí. O que ela tem dificuldade é de gerar interações. Então, se ela chega num ambiente que tem muita gente, ela vai ficar mais na dela. Ela não vai ir lá aparecer, dançar, chamar atenção, porque ela não funciona desse jeito. A criança fleumática é uma criança calma, sossegada mesmo. Você senta ela aqui, ela fica sentadinha. Você volta, ela tá aqui sentadinha. É uma criança que tem uma dificuldade de entrar em movimento. Por quê? Porque ela é mais da inércia, ela é mais da passividade, ela é mais do silêncio, da observação. A criança fleumática é aquela criança que você vai dar uma direção, ela vai lá e cumpre a direção. Só que se você não der a direção clara para ela, provavelmente ela cumpre a direção sem nem saber o que está acontecendo, sem ter entendido o que está acontecendo. E também é uma criança muito influenciável, mais que o sanguíneo ainda, porque o sanguíneo, como ele é expansivo, extrovertido, ele acaba sendo a pessoa que influencia também. Mas o fleumático não. O fleumático, ele absorve tudo mesmo. Então, se o ambiente da casa é um ambiente sem rotina, desorganizado, com violência, com gritos, com briga, esse fleumático vai tender a se isolar e nem participar desse ambiente. Porque esse ambiente, para todas as crianças, mas para ele é perturbador no sentido de eu preciso ficar longe, porque isso perturba, me tira a paz, me tira do prumo. Então o fleumático, ele vai exigir do pai, da mãe, dos educadores, um olhar atento. Por quê? Como é uma criança que não dá trabalho, é uma criança que não requer muita atenção, porque veja, ele não é o briguento, ele não é o confrontador, ele não é o inquieto, ele não é o falante, ele é aquela criança que passa despercebido, 100%. Quando você lembra, nossa, meu filho, né? Eu fui essa criança. Quantas vezes eu fui esquecida de presente de Natal? Quantas vezes eu fui esquecida da escola? Porque é aquela criança que não faz barulho. E por isso que a gente precisa de um olhar mais atento dos educadores e dos pais. Porque parece que tá tudo bem para eles sempre. E às vezes tem sofrimento ali que não foi jogado para fora. E não foi jogado para fora por quê? Porque eles não sabem conduzir esse elemento de interior para fora. Eles são extremamente observadores. Então, eles captam o ambiente e se isolam. É assim que a criança fleumática faz. A criança fleumática, ela tem um jeitinho de conduzir as coisas, demora para ficar com raiva, demora para se irritar,
demora para agir, demora para fazer tudo. Então, a depender dos pais, vai exigir de você paciência, bastante paciência. Criança já exige dos pais paciência, né? Dos educadores paciência, mas do fleumático um pouquinho mais, porque parece que entrou aqui e saiu aqui, ó. E é quanto mais você fala, quanto mais você o envolve em exemplo, tá? Você precisa ser uma referência, um modelo, porque o fleumático, ele modela, ele funciona com exemplos. Então, quanto mais você for um exemplo, um modelo, né? Meu filho, vamos fazer isso assim, a casa precisa estar em ordem, e você é organizada, e você mantém a rotina, e você mantém o compromisso, e você mostra para ele que precisa estar em movimento, mas ele em si amoldará a esse ambiente, a essas referências, a esses exemplos, tá? Então, é muito perigoso também se você não é um pai, uma mãe, um educador que seja um exemplo. Ele vai se guiar pelo que ele vê, não pelo que ele fala, porque é extremamente observador e absorve tudo o que está no ambiente, tá? Então, muito perigoso é você deixá-lo também diante de uma TV, de uma tela. Ah, não dá trabalho mesmo? Deixa ele ir, né? Só que veja, naturalmente ele já é essa criança inerte. Naturalmente ele já tem dificuldade de entrar em movimento. Se você o abandona diante da TV, 2, 3, 4 horas, ele não vai nem falar que tá com fome, tá? Depois você lembra dele, menino, você comeu? Não comeu. Ele nem reclamou, porque é assim, não reclama. Mas aquilo ali tá reforçando nele uma inércia, uma passividade, uma apatia, uma preguiça, um comodismo. Então, tire-o desses lugares de passividade. E aí, primeira sugestão para você que é pai e mãe, educador de crianças fleumáticas. Você precisa dar a ele movimentos. Então, a rotina dele precisa ter, sim, um tempo de descanso, porque isso gera nele paz. Mas ele precisa de movimentos. Mesmo que seja 3 vezes na semana, ele precisa ter atividades que o coloquem para a expressão das suas emoções e expressão do seu corpo físico. Então, a atividade não precisa ser atividade coletiva, tá? Não precisa. Ele precisa, de fato, assim, de um tempo dele, só ele, tá? Não precisa de muita gente. Mas, se a atividade for coletiva, não tem problema. Ele se adapta também. Porém, você precisa dar movimento para a rotina dele. Não deixe-o escolher o que ele quer, o que ele não quer fazer. Por quê? Porque provavelmente ele vai falar que não quer fazer nada. Filha, quer fazer balé? Não. Filho, quer fazer futebol? Não. Provavelmente eles não vão querer. Porque natural para eles é fazer nada. Isso que é gostoso para o fleumático. Então, vocês precisam estimular e fazer com que eles estejam nesses ambientes de movimento, tá? Então, pode ser uma atividade coletiva ou não, não tem problema. Se for uma atividade que seja solitária ou individual, não tem problema, tá? Mas se for coletiva, tá tudo bem. Segunda sugestão para você que tem filho fleumático. Cuidado para você não ficar julgando como se ele fosse um bobão. Ah, porque a criança foi lá, tomou teu brinquedo, teu irmão mais novo manda em você, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Cuidado, porque isso é uma qualidade. Essa qualidade não pode ser vista como um defeito. Se ele não se sente necessariamente motivado a brigar por coisas, deixa. Ensine-o que ele não pode nem precisa ceder sempre. Mas não trate essa característica como um bobo, como um defeito, tá? Ensine-o a brigar quando necessário brigar e ceder quando necessário ceder. Ele naturalmente cede, isso é um ponto positivo. Mas isso não pode ser encarado pelos pais como um defeito. Então, se o seu filho tá voltando para casa sem o lápis, porque o amigo tomou o lápis e ele nem fez, nem brigou, não fale para ele que ele é um bobo. Diga assim, meu filho, o que é seu é seu. Então, não abra mão do que eu, como pai, comprei para você. Amanhã você vai pedir para o seu colega que devolva isso para você, porque ele não pode pegar as suas coisas sem o seu consentimento. Então, você vai ensinando-o a se posicionar. Primeiro movimento, segundo posicionamento. Isso vai fazer com que o seu
filho fleumático na adolescência, ao invés de ser aquele filho que dá trabalho porque não quer fazer nada, e se você não mandar, nem levanta do sofá, você, a partir dos 6 anos de idade, você já começar a posicioná-lo e movimentá-lo, vai ajudar muito nesse adulto que vai sendo construído sem ser refém da natureza temperamental. E terceira sugestão, para você que é pai e mãe de criança fleumática, você precisa dar a ele meios de se desenvolver espiritualmente. De verdade. Para todos nós faz muito bem um ambiente espiritual. Mas para o fleumático faz mais. Porque ele modela como ninguém. Então, quando ele ler a Bíblia, tá? Se for o cristianismo que você vai apresentar como via para ele, ao ler a Bíblia, ele vai se modelando por Davi, ele vai se modelando por Pedro, ele vai se modelando por Cristo. Isso é muito bom para ele. Então, esteja comprometido, comprometida a isso, com o seu filho fleumático, com todos. Mas o fleumático se beneficia muito ao ler, ao conhecer, ao assistir as histórias do cristianismo. E para fechar, melancólicos. O melancólico também está no lugar de quietinho, introvertido, baixa interação, né, mais observador, como o fleumático. Mas diferente da criança fleumática, a criança melancólica é uma criança extremamente sensível. É aquela criança que você já tá chorando de novo? Que cara é essa? Pelo amor de Deus! É desde criança. Desde criança é a criança que tá sempre fazendo uma carinha de choro. Ou com grito, ou com uma rejeição, ou com um não. Ou até mesmo quando ele tá muito feliz. A expressão das emoções do melancólico, da criança melancólica, é chorando. E desde criança. Então é aquela criança que, se você olhar com calma, você vai ver uma carinha ali meio triste, desde pequenininha. Presta atenção, repara. Eu tenho uma irmã melancólica, lá em casa éramos 4, cada uma com temperamento. E a Tuna, que é a melancólica da família, eu lembro do meu pai falar pra ela: que cara é essa menina? Que cara de choro é essa? Já vai chorar? E ela começava a chorar. E eu lembro da gente falar assim: ih, a Tuna já vai chorar. E de fato, as memórias que nós temos dela na infância é de choro. E era uma criança melancólica, é uma criança muito profunda. E ela é falante. E aí entra uma dúvida, porque às vezes os pais me escutam falar e falam: não, mas minha criança não é melancólica, meu filho não é melancólico, ele fala muito. É que a criança melancólica, ela fala muito na intimidade, com os seus pais. Você vai perceber que ela não fala muito na escola, ela não fala muito em ambientes que ela não tem intimidade, ela não fala muito com um grupo grande de pessoas. Ela tem uma amiguinha, e essa amiguinha para ela é um apreço grande, assim, ó. A ponto de, se porventura houver uma ruptura nessa amizade, vai dar trabalho, vai sofrer, vai carregar essa marca da ruptura ao longo da vida adulta. A criança melancólica é uma criança que tem uma tendência a achar que ela não é amada. Olha que curioso. Aí, às vezes, você, pai e mãe, que não compreendem desse assunto, que não mergulha no tema, que não domina a teoria dos 4 temperamentos, você olha para essa criança e fala: mas é muito drama. Menina, aí você lida como se fosse uma bobagem. Só que não é uma bobagem para eles. Para eles, esse é um processo de extrema sensibilidade, porque parece que eu não sou tão legal. Na cabeça da criança melancólica, ela tá ali pensando: eu não sou tão legal, eu não vou dar conta, eu não sou tão inteligente. E ela tá sempre se esforçando para ser boazinha. Essa é a criança melancólica. Tá sempre se esforçando para agradar o papai e a mamãe, para não dar trabalho. Tá sempre se esforçando para ser a número 1 da sala. Tá sempre se esforçando para ser a amiguinha queridinha por todo mundo. Essa é a criança melancólica. Você não sabia disso? Quer mergulhar nesse assunto? Coloca aqui MFB.
porque você precisa se especializar nessa ferramenta. E eu tenho uma formação reconhecida pelo MEC que vai te profissionalizar nisso. Então, se você quer se tornar analista de temperamentos e motivações humanas, escreve aqui, MFB. E aí a criança melancólica, ela vai exigir dos pais esse olhar mais sensível, essa paciência em lidar com esse excesso de emoção que já está no peito dessa criança melancólica desde a infância. Então é aquela criança que sente a dor do irmãozinho, que sente a dor da mamãe, que sente a dor do papai. Ela é uma esponja emocional. Então se a casa tá feliz, ela fica feliz. Se a casa tá triste, ela vai pro fundo do poço. Criança. Gente, olha como isso é sério. E aí, o que a gente precisa fazer? Compreender que essa criança melancólica, ela funciona desse jeito. E aí, o adulto que está diante dessa criança, precisa aprender a lidar com esse excesso de sentimentalismo. Sem julgar, sem menosprezar, sem diminuir. Como, Fê? A minha filha é assim. Eu não aguento a choradeira, a mimizinha, nananã. É uma adolescente que, meu Deus do céu, como ela é chata. Porque ela tá sempre reclamando de alguma coisa. E é verdade. A criança melancólica reclama mesmo. E reclama mesmo. E como ela tá sempre nesse lugar de querer agradar todo mundo e ser a número 1 e tirar 10 em tudo, ela reclama se não tem a tarefa do jeito que era para levar, ela reclama se o material escolar dela não é o melhor, ela reclama mesmo. E aí, como ela fala muito dentro de casa, quando chega fora de casa, ela é aquela criança que o pai, minha mãe fala assim, comer tua língua, me tava falando esses dias, né? Então, o que você precisa fazer? Respeitar. O modo de funcionamento da criança melancólica é diferente. Ela exige muito dos pais e educadores atenção. E uma atenção direcionada para as emoções da criança. Não necessariamente ela quer as coisas materiais. Ela quer uma atenção para a emoção dela. Então o que você precisa fazer como pai, como mãe, como educador? Você precisa dar a ela segurança emocional. E como é que a gente dá segurança emocional? Firmeza, ou seja, tem uma ordem aqui em casa, filha. Nós temos rotina. A criança melancólica, um universo, não tem rotina, ela entra em sofrimento nela. Então, o que ela precisa ter? Ordem. Você precisa ser um pai, uma mãe, um educador que precisa dar ordem. Ordem no sentido de rotina, organizar a vida dela. Ela sabe o que ela vai fazer amanhã, quando ela acordar, o que ela tem que fazer. E ela vai fazer sem você chamar a atenção dela. Porque ela já tem uma orientação. Ela tem rotina. Então, primeira coisa que se você não tem dado isso para sua criança melancólica, você precisa fazer urgentemente. Dar a ela rotina, previsibilidade. Filha, amanhã você vai levantar, nós vamos acordar, tomar nosso café e nós vamos sair, porque a mamãe tem que chegar em tal hora no trabalho, para chegar a tal hora no trabalho, eu preciso deixar você na escola a tal hora. Não adianta no dia você começar a gritar, porque a rotina dela não é essa. Se a rotina mudou, você precisa mostrar para ela previsibilidade, tá? Então dê a ela previsibilidade. Dê a ela uma rotina mínima que seja. Então ela sabe que terça e quinta ela vai pro futebol. Ele sabe. Terça e quinta eu vou pro futebol. Sexta é meu dia de folga, eu não faço nada. Se mudar, você, pai, mãe, precisa avisar. Filha, essa sexta você vai precisar ir ao dentista com a mamãe, tá bom? Se você chegar sexta e falar, bora, tem que ir pro dentista, você vai ver o chororô. Ai, porque não é assim? Por que isso tá acontecendo? Quem tem criança melancólica já sabe do que eu tô falando, porque você já enfrenta esse universo dentro de casa. Então, rotina traz paz para criança melancólica. Segunda coisa, coloque-o em atividades artísticas. Ao contrário do colérico que vai para arte marcial, do sanguíneo que vai para uma atividade coletiva, que pode ser dança, balé, a criança melancólica vai para uma atividade artística. Vai desenhar, vai pintar, vai fazer teatro, vai fazer música. E você vai ver que delícia que vai ser para essa criança. Principalmente se ele for colocado no teatro.
tá? Porque o teatro vai colocá-lo em personagens em que ele pode aprender a expressar as emoções sem dizer que é ele, tá? Então, teatro, uma sugestão muito, mas muito excelente para você que é mãe ou pai de uma criança melancólica. E por fim, terceira tarefinha aqui, para você que está aí com uma criança doce, maravilhosa, observadora, profunda, interessada, inteligente e curiosa, que é a criança melancólica, você precisa dar a ela via de saída do pessimismo. Como eu falei, desde criança ela já se sente inadequada, não suficiente, não amada. Então você, pai e mãe, precisa reforçar o valor que ela tem por ser ela, não pelo que ela faz. Então se ela tira 10 ou tira 5, você continua amando do mesmo jeito. Você tá entendendo? Você entendeu o que eu tô falando? Eu preciso que você entenda isso. Porque a melancólica, ela vai associar o valor dela àquilo que ela faz e como você trata. Entendeu? Diga que sim. E aí você, pai, mãe, educador, se ela tirou 10 ou se ela tirou 5, filha, mamãe te ama do mesmo jeito. Você tirou 10 porque você provou que pode tirar 10. Nesta, você tirou 5 e tá tudo bem, a gente vai recuperar. Você tira ela desse sofrimento profundo de que o mundo acabou porque ela tirou 5, tá? Começa a mostrar para ela que ela é valiosa e valorosa pelo que ela é, não pelo que ela faz, não pelos resultados que ela apresenta. Vai tirando esse peso que ela carrega nas costas desde criança. Você conhece adulto melancólico que funciona assim ainda? Pois é. Porque não foram orientados à saída de si na fase da infância. Adolescente, se você não souber lidar com essa situação que eu tô falando, de mostrar para ele, para ela o valor que ele tem por ser ele, não pelo que ele faz, na adolescência você não vai acessar o seu filho e a sua filha. Esquece. Perdeu. Vai ser um muro de concreto que você não vai conseguir permear o sentimento, as emoções. Vai sofrer calado, sozinho, trancado dentro do quarto e você sequer vai imaginar. É sério. A gente tem que ter muita atenção com o melancólico na adolescência. Porque se você não for para ele um amigo, uma amiga, ele vai se deixar envolver por pessoas que não necessariamente são boas pessoas para ele, tá? Então o que você vai fazer? Mostrar para ele o amor que ele tem pelo que ele é, não pelo que ele faz. Tá bom? E eu falei que eu ia dar, né, as literaturas para vocês aí que têm filhos novinhos, crianças, 6 anos de idade, que tá lendo literatura infantil. A literatura pro fleumático, Os Três Porquinhos. Gente, já tem 1 hora que eu tô aqui. Os Três Porquinhos, tá? Por que os 3 porquinhos? Porque a gente vê lá que os 3 porquinhos teve os preguiçosinhos, né? Que construiu na areia, outro que construiu de qualquer jeito. O fleumático tende a fazer as coisas de qualquer jeito. Quando você mostra para ele a ideia dos 3 porquinhos, ele vai compreendendo que fazer as coisas de qualquer jeito tem um prejuízo. E aí ele vai começar a se orientar a fazer as coisas com excelência. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu anotei. Onde que eu anotei? Para, gente. Então, os 3 porquinhos pro fleumático. Para criança colérica, a história dos heróis, porque vai fazer com que ele saia dessa necessidade de só ser ele beneficiado. Então, a história dos heróis vai ser muito bom para a criança colérica, porque ele já tem essa facilidade, né, de ser justiceiro. Então, a história dos heróis vai fazer com que faça muito bem a ele. Para as crianças melancólicas, a história da Bela e a Fera. Porque a Bela e a Fera, se você não lembra, a Bela, ela se sacrifica, né, pelo pai que adoece. Ela vai ao encontro da fera no lugar do pai.
que adoece. Então, isso para a criança melancólica é um ato de heroísmo. Isso vai fazer com que ela tenha essa saída de si. E tem todas as características de uma melancólica, a bela. Então, para os melancólicos, bela e fera. O Rei Leão para o fleumático também, uma boa história, porque em algum momento ali ele desiste, ele se acomoda e não quer mais cumprir o seu propósito, né? E pronto, né? Falei, sanguíneo. Cadê o livro do sanguíneo? O Pinóquio. O livro do Pinóquio pro sanguíneo. Então tá, histórias de heróis pro colérico, os Três Porquinhos pro fleumático, Bela e a Fera pro melancólico e o Pinóquio pros sanguíneos. Por que o Pinóquio? Porque o Pinóquio, ele fica tão envolvido com as coisas, com aquilo que é ali, né, interessante, fascinante do mundo, que ele acaba esquecendo de Gepeto, daquele que o criou, daquele que se sacrificou. E aí ele precisa de quebrar a cara para voltar à sua essência. Então isso para o sanguíneo vai ser muito bom também, para ele entender que muitas vezes o que ele valoriza desse mundo tão fascinante, não necessariamente é o que é valioso nesta terra. Combinado, gente? Valeu demais, né? Eu tava muito ansiosa para dar essa aula para vocês, porque eu sou estudante de psicologia, né? Eu formo analistas de temperamentos e motivações humanas. Eu sou analista, eu sou mentora e eu tenho percebido muitos diagnósticos precoces com relação à criança. Transtorno de déficit de atenção com 4, 5 anos, TOD à torta e à direita só porque a criança não se submete. E tem depressão, transtorno de depressivo para criança porque a criança é muito quietinha, transtorno antissocial porque a criança não se mistura. E de repente, se você se aprofundar no estudo dos 4 temperamentos humanos, se você dominar essa teoria, você não será para o seu filho uma via de destruição, que eu sei que você não quer. Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe, quando a Aurora chegou, eu falei para Deus, que eu erre menos, porque eu sei que eu vou errar com a Aurora, mas que eu esteja comprometida a estudar para errar menos com ela. Eu não sou obrigada a saber de tudo, mas se tem conhecimento disponível, e esse conhecimento pode fazer com que o meu filho tenha uma construção de vida melhor do que a que eu tive, por que eu não vou buscar? Por que eu não vou investir? Então, a minha ansiedade é tirar os pais e as mães dessa cegueira, dessa falta de conhecimento que os coloca em situações de medicar seus filhos, porque a escola está mandando. Deixa eu contar uma coisa para você. A Aurora tem 2 anos, está na escola desde os 10 meses de idade. E aí, mês passado, ela no Table 2, batendo nas crianças na sala de aula, nos convocam a uma conversa. Numa dessas conversas lá da escola, sugeriram que a Aurora precisava de terapia, porque parecia que ela entendia o que ela estava fazendo. Parecia que quando ela machucava o coleguinha, ela sabia o que ela estava fazendo. Gente, se eu não sou uma estudante, se eu não entendo de desenvolvimento infantil, se eu não compreendo o universo que está sendo construído nas faculdades da Aurora, faculdade do senso comum, faculdade da razão, do irascível, do concupiscível, que isso tudo é algo que eu domino e ensino você no método Fernanda Boaventura, eu iria pirar. Porque eu iria olhar para minha filha e pensar, minha filha é má. Com 2 anos de idade, ela bate sabendo que ela está fazendo mal pro coleguinha dela. Porque foi essa a sugestão. Não falaram, mas foi sugestionado assim. Então, se eu não tenho esse mínimo conhecimento, provavelmente eu já ia me entristecer, ia rotular a minha filha e quiçá ia procurar uma terapia para uma criança de 2 anos de idade. Ia chegar na psicóloga e dizer, então, minha filha é má. Ela bate nos coleguinhas sabendo que ela tá machucando. E tem pais e mães neste lugar que estão medicando seus filhos por falta de conhecimento, achando que estão fazendo bem, estão fazendo certo. Então, esta aula aqui é uma aula que eu queria muito
fazer justamente por esse objetivo, porque cumpre a finalidade de te ajudar como pai e mãe educador. E se você é educador, você precisa mergulhar nesse assunto. Você precisa dominar isso. Às vezes você está diante de um sanguíneo, tem excelentes notas, não tem déficit de atenção. Às vezes está diante de um colérico, que só precisa de autoridade e amor. Não é transtorno opositor. Você entende? Então, quero deixar mais uma vez aí o meu convite. Dia 9 de julho, eu farei uma aula gratuita falando sobre tudo que eu domino para você que se interessa em se tornar um analista, se profissionalizar, mergulhar nesse assunto, ter todo o domínio disso, aplicá-lo como educador, como pai, como mãe, como profissional, como psicólogo, você que é psicólogo clínico e atende crianças. Eu quero você comigo. Nós podemos nos unir e fazer com que essa geração que está crescendo em meio a tantos transtornos, tanto adoecimento mental, possa ser, de alguma forma, resgatada desse mar de adoecimento que nós estamos vivendo. Contem comigo, quero você comigo. Anota e coloca aí MFB, que a minha equipe vai falar com você, e você vai estar comigo dia 9, nessa aula que vai ser no aplicativo Zoom, mas que vai ser gratuita e com vagas limitadas, tá? Beijos! Fernanda vai ficar salva? Fica salva lá no meu YouTube, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.